Oi, pessoal. Vou começar a aula de hoje com um vídeo. Eu vou colocar ele aqui nesse formato dentro mesmo do quadro e depois eu vou deixar o link para vocês assistirem no PDF. Mas é porque, para encerrar, né, com uma chave de ouro e lacinhos, a questão do belo, é importante a gente pensar que nenhuma questão efetivamente se encerra. Não é que a gente vai resolver a questão, a gente vai deixar a pergunta no ar. E esse vídeo é uma maneira de deixar a pulga atrás da orelha. Depois desse vídeo, eu ainda vou explicar mais 3 pensadores pós-kantianos. Eles deveriam ter entrado no primeiro bimestre, mas por conta de feriados e pandemias e afins, esse assunto acabou caindo no segundo, no conteúdo do segundo bimestre. Mas pertence à mesma questão, né? Como resolver essa questão do belo? Então, deixo vocês com essa perguntinha para a gente começar a aula de hoje com o Clóvis de Barros Filho. Uma ideia que sempre me intrigou é a ideia de beleza. Esse canal é bem bacana. Estamos acostumados a olhar para o mundo, olhar para os corpos, olhar para as paisagens, olhar para as situações e classificá-las em belas, super belas, feias, medonhas e assim por diante. Pois da onde virá essa categoria? Qual o seu fundamento? O que uma coisa tem que ter para ser considerada bela? Será que a beleza está nos corpos? Ou a beleza está em quem contempla esses corpos? Os gregos tinham a certeza que a beleza era um dado objetivo da realidade. E o mundo seria belo, as coisas seriam belas, quando pudessem representar a ordem cósmica, a harmonia cósmica, essa espécie de simetria perfeita que caracterizaria o cosmos. Então, o belo poderia ser encontrado no mundo e qualquer um que encontrasse o mesmo mundo deveria identificar ali beleza quando aquele mundo representasse o cosmos adequadamente. Mas aí o cosmos desapareceu como ideia, o mundo não é cósmico, o universo não é cósmico e ficamos na mão. Aonde estará a beleza? Na modernidade, a beleza se converte numa estética, um estudo das sensibilidades. O belo é aquilo que proporciona em quem observa sensações agradáveis. Mas aí tem uma dúvida que me aflige. Olhe bem para mim. Somos todos diferentes, observadores diferentes, corpos diferentes. O normal seria que houvesse uma imensa diversidade de pontos de vista sobre o que é e o que não é belo. Mas se você puser o nosso amigo Gianecchini ou o Santoro do meu lado e você perguntar para 1000 pessoas na nossa frente quem é o mais bonito, nós teremos a humilhante constatação de que ele vencerá por 1000-0. Lembrará muito a nossa seleção. E aí você se pergunta se somos tão diferentes assim. Por que tanta unanimidade? Por que tanta aderência a um certo juízo? Por que tanta concordância? Parece haver mais concordância sobre a beleza de Juliana Paz e de Isis Valverde do que do acerto do Teorema de Pitágoras. E aí será que a beleza é mesmo só uma questão celular? Só uma questão de encantamento? Tão particular, subjetiva e inerente ao gosto de cada um? Nunca entendi direito. Nunca consegui entender. E repasso a minha dúvida para você, que astutamente saberá encontrar uma solução. Tenho a nítida impressão que a vida... Então, deixa eu colocar aqui a apresentação já para gente. Qual a resposta, né? Será que é tão pessoal assim? Tudo bem, a gente já fez todo esse caminho. Acho legal mostrar esse vídeo para a gente pensar o quanto que a gente já andou e quanto que vocês são capazes de entender o que ele estava falando em relação ao pensamento dos filósofos gregos e da ordem cósmica e de tudo isso que antes talvez fosse uma coisa completamente abstrata para a gente. Mas e aí, né? Será que é tão subjetivo assim? Será que o Kant estava certo quando ele diz assim, tá, depende dos olhos do sujeito que vê? E aí a pergunta do Clóvis é interessante quando ele coloca assim, tá, mas e o Rodrigo Santoro, né, e o Gianecchini?
E essa unanimidade, e de onde parte essa unanimidade, né? E esse sujeito que vê, a gente já falou isso algumas vezes, para alguns eu ainda tive a oportunidade de falar ao vivo. Esse sujeito que vê, do que ele é feito? Será que ele é tão sujeito assim, único, intransferível? Ou será que ele é um sujeito social, um sujeito que é produto da cultura onde ele vive e do tempo em que ele vive, né? O que eu acho belo hoje também não é resultado do que o mundo que me cerca considera belo, e não é diferente do que o mundo considerava belo um tempo atrás, né? Então vamos pensar um pouco a partir desse conceito de sujeito, né? Que sujeito é esse? E que unanimidade é essa? Então, o que que aconteceu, né? Vamos revisar um pouquinho o que que o Kant fez e pensar nesses três filósofos que vieram logo depois, o Schiller, o Schelling e o Hegel, que deram ali a sua contribuição. Eles estão os três juntos nessa aula, porque eu não vou me aprofundar em cada um deles. Se vocês um dia se interessarem, tá aí o caminho, tá bom? Mas é bem importante saber que eles existem, são pensamentos que acrescentam bastante nessa questão. Então, vamos lá. Então, começamos com esse vídeo, o link tá aqui, se vocês quiserem depois rever. E aí, vamos pensar, por que eu coloquei um pepino aqui? Não é para tirar as minhas olheiras, é pepino no sentido de problema, né? Acho que seja a gíria de gente velha. Mas basicamente foi isso que o Kant fez, né? Ele criou um grande pepino para a filosofia, porque até ele dizer que a beleza era uma questão subjetiva e não objetiva, né? Antes disso, enquanto a beleza estava no objeto, estava tudo bem, né? Estava tudo funcionando, estava tudo massa, tudo legal, tudo dominado. De repente, quando ele diz, olha, depende do sujeito que está olhando, aí fica difícil, né? Quando ele diz que não está no objeto, mas que é uma construção do espírito de quem olha o objeto, que é o que está escrito aqui, Kant tornou impossível qualquer julgamento das obras de arte. Então, se hoje a gente vai a um museu e olha uma obra e diz, mas isso é arte, isso é belo, sério isso? É muito em função desse pensamento, né? De que essa percepção é subjetiva. Mas também a gente precisa mais para frente um pouquinho, quando a gente entrar nas questões do feio, entender o porquê a arte moderna é tão feia, né? Por que ela não busca mais esse belo? Mas enfim, isso é uma outra questão. Mas ficou meio difícil, né, a partir dessa ideia de subjetividade na beleza, julgar o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio. Daí como que faz, né? Como que você concilia a partir dessa bomba atômica que o Kant jogou nas questões estéticas? Aí o pepino vai ficando maior, né? O Kant também desconsiderou essas variações, né? Que é um pouco a questão que o Clóvis Barros Filho coloca ali em relação ao Giannichini e ao Rodrigo Santoro, né? Quais são as variações desse sujeito? São legítimas ou são ilegítimas? Se eu prefiro um e você prefere outro, quem tem razão, né? Se eu prefiro Beethoven ou Bach, são variações pequenas, né? Porque os dois são gêneros de música clássica. Mas aí se eu prefiro o bonde do Tigrão para continuar na letra B, né? Daí já, putz, né? Como é que eu vou dizer que isso é belo e aquilo é feio ou vice-versa? E aí pode ser qualquer coisa, né? E fica difícil, ó, veja que o pepino está ficando maior, aí como é que a gente vai resolver isso? Então, basicamente, a grande questão que ficou para resolver aí, no século XVII, é se a beleza não está no objeto, não tem como argumentar. E aí, como é que faz? Então, esses três filósofos que eu vou apresentar hoje foram filósofos que tentaram resolver, construir, amarrar, costurar uma resposta a partir do sujeito, que não é só o sujeito que olha, né? E a gente também vai perceber como que eles conseguiram, mas também o sujeito que produz essas obras, né? A gente tem dois sujeitos aqui, o sujeito artista, o sujeito produtor, e o sujeito receptor dessas obras. Então, vamos pensar a partir daí. Vamos devagar, né?
que esse negócio aqui é um buraco meio fundo. A reação, então, primeira das pessoas em relação a isso é essa. Cliquem nesse link aqui que vocês vão ver esse vídeo aqui da barata girando, né, no ventilador, tipo, para onde que eu vou, para onde que eu vou, como que eu vou resolver essa questão? Desculpem as piadinhas aqui, eu não aguento. E aí, se a gente for tentar aceitar integralmente essa ideia de que depende dos olhos de quem vê, a gente não chega a lugar nenhum, a gente fica igual aquela barata girando no ventilador, né? Então, não tem consenso, cada um. Agora, se a gente pensar nesse sujeito expandido, nesse sujeito que é uma construção social, que não é só o que eu penso, mas o que o pensamento ao redor de mim, das pessoas que me cercam também pensam, fica um pouco mais fácil de entender. Mas a gente não pode jogar a água suja da banheira junto com a criança, e não pode descartar as contribuições importantes que o Kant deu, né? Qual foi a grande contribuição dele, né? Não dá para a gente dizer, então não dá para resolver. A gente tem que pensar que ele teve um grande mérito ao afirmar que a fruição da beleza não era meramente intelectual, né, que é o título do livro, né, a crítica da razão pura. Então não é só com racionalidade, com matemática, com uma construção por A mais B do objeto, com uma simetria e tal, que eu vou chegar na essência da beleza. Ele colocou o caráter emocional, o caráter subjetivo no sentido da construção da minha história de vida, das minhas experiências, daquilo que eu estou sentindo naquele momento. Ele colocou o receptor junto com essa obra, né? Na minha tese, eu pergunto para mim mesma, né? No caso, eu que estava escrevendo, onde está a imagem? E a gente normalmente convenciona esse estar da imagem na coisa em si, né? Então, a imagem, obviamente, está no quadro, na parede, né, professora? Mas não tá. Já parou para pensar que não tá? Por quê? Por que não tá no quadro na parede? Porque quando eu olho o quadro na parede, aquela imagem ativa em mim outras imagens que estão dentro de mim, que eu já vi antes, que eu já pensei antes, que eu já vivi antes. Então, o que eu estou vendo é a soma da imagem que está na parede, como se fosse um overlay, assim, no Photoshop, para quem mexe com Photoshop, uma sobreposição. É a soma dessa imagem que está na parede com a imagem que está dentro de mim e que se sobrepõem como se fosse uma espécie de sanduíche e se materializam como se fosse uma espécie de aparição diante de mim. Então, não está nem lá nem cá, está no meio. Nesse confronto entre sujeito e objeto, imagina um colchão de ar, assim, né? E esse ar, quando ele acontece, esse encontro, né, magnético entre o objeto e o espectador, o receptor, esse colchão vai ficando mais apertado, até que ele entra em combustão espontânea, assim, quando algo realmente me toca, que é o que a gente diz, nossa, essa obra me tocou profundamente, é quando esses dois esses dois elementos, né, sujeito, obra e objeto, obra e sujeito, receptor, quando essas duas coisas entram em combustão, quando algo realmente te toca profundamente, a imagem se forma como resultado desse encontro. É isso que eu defendo na minha tese. Então, não está nem lá nem cá, se a gente for pensar. O Schiller é o primeiro dos três. Eu coloquei cores diferentes aqui para vocês não misturarem os slides, né? Eu tentei. Deixa só eu desativar aqui uma coisa, porque senão vai ficar fazendo plim, plim, plim no WhatsApp. Pronto. Desativei. Agora não vai mais fazer barulho. Senão o celular tá aqui do lado, vai ficar pitando. Sorry. Pronto. Então, Schiller.
Schiller foi um dos primeiros filósofos a tentar dissecar esse pensamento kantiano, e veja como ele também faz essa soma, né, essas duas coisas, né, do objeto. Então ele diz, não é que a beleza não está no objeto, ela não está só no objeto, ela depende desse confronto entre objeto e estado do sujeito. Por que estado do sujeito? Não, claro que tem a ver com como eu estou naquele dia, o que eu comi, né? Como que eu dormi, porque dependendo de como eu estou, um filme, por exemplo, eu acho que eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso, um filme pode me fazer chorar, assim, litros, 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 ou eu posso assistir uma comédia, um stand-up e não dar risada, dependendo de como eu estou. Então, mas não é só esse estado naquele dia especificamente, mas também esse estado do sujeito no sentido da construção desse sujeito, né? Esse sujeito que nós somos é instável. Eu sou, né? Hoje eu tenho 41 anos, eu vivi X coisas, eu, né, morei em tais lugares, eu tive X experiências. Ok, isso é quem eu sou, entre aspas, hoje, mas na verdade é quem eu estou sendo até aqui, né? Dependendo das experiências, até essa experiência que a gente está tendo de confinamento, de isolamento social, as experiências políticas que o Brasil está vivendo, tudo isso vai mudar o meu estado de sujeito a partir de agora. Então, o que eu vi hoje, isso tenho certeza que vocês vão se identificar também, o que eu vi hoje como um filme, uma obra, um livro, nananana, se eu for ler e rever daqui a 10 anos, depois de todas as experiências que eu tiver nesses 10 anos, vai ser diferente. Talvez vocês já tenham relido alguma coisa que vocês leram anos atrás e vocês pensaram, nossa, agora que eu entendi. Ou, putz, esse filme, né? A gente vai mudando a nossa percepção do mesmo objeto. Por isso que o belo é o resultado, né? É a combustão, é a soma, mas não é uma soma de 1 mais 1 igual a 2. É uma soma instável, ela é imprevisível, porque eu posso colocar o mesmo objeto diante do mesmo sujeito 10 anos depois, e daí esse mesmo sujeito não é mais o mesmo sujeito, ele é um outro ser, porque ele se transformou, o estado desse sujeito se transformou. Fica claro isso? Espero que sim. Então, próximo. Aqui, deixa eu mudar aqui a figurinha para vocês conseguirem ver onde é que eu vou colocar aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, eu costumo perguntar na aula, o que você acha que é isso, né? É uma espaçonave, um objeto de tortura, é uma aranha de metal. Não, isso é um espremedor de limão. Mas não é só um espremedor de limão, é um espremedor de limão do Philip Stark. Pode procurar na internet, no Google, Philip com TH. Acho que tem 2 P's no final. O Philip Stark é um designer muito, muito chique, muito, muito famoso, que esse espremedor de limão, que, né, um espremedor de limão na loja do 199 custa 199, né? Agora não, né, que o dólar tá caro. Mas enfim, agora deve estar custando R$100. Mas o espremedor de limão do Philip Stark custa $200. Sei lá, $300. Muito caro. Procurem no Google quanto custa o espremedor de limão do Philip Stark. E é muito eficiente, né? Se você for pensar em termos de design prático, né? Ele você espreme o limão ali em cima. Deixa eu pegar o chocalho do meu filho aqui. Você espreme o limão ali em cima e daí nessa pontinha que tem o suco escorre e você embaixo do espremedor de limão você coloca o seu copinho. Olha que prático, né? Você não precisa nem sujar aquele potinho extra de plástico que você ia ter que lavar depois só para botar o suco para depois botar no copo. Por que não bota direto no copo, né? Então ele é muito útil. Mas ele não é só um objeto útil, ele é um objeto também decorativo, é muito chique, né? Você tem um espremedor de limão que decora a sua cozinha.
Mas para eu achar tudo isso bonito, eu tive que estudar numa aula que me disseram que o Philip Stark era muito famoso. Eu tenho que ter toda essa cultura para saber valorizar esse objeto. Então, o que o Schiller diz para explicar isso, né? Que a realidade do objeto, ela não muda, né? Ela é obra das coisas. Mas o valor que eu dou para aquele objeto, para aquela realidade, é obra dos homens, é obra da minha cultura, daquilo que me passaram como valor estético, né? E aí ele fala da civilização não no sentido só de, vamos nos tornar melhores do que os animais, não, no sentido de o quanto que isso é algo construído, algo que não é natural da gente, né? Então, o belo pro Schiller não é natural, não é algo que nasce com a minha percepção, a minha capacidade inata de sentir, de tocar com os meus 5 sentidos, mas é também uma construção do meu processo civilizatório, daquilo que me foi ensinado e que eu aprendo a valorizar com a minha cultura. Eu costumo dar um exemplo, quando ele fala dessa frase que o homem é civilizado na proporção em que aprende a valorizar a aparência por cima da realidade prática. Então, por que eu vou gastar R$ 300 para comprar um espremedor de limão, por mais que ele seja prático, se eu posso comprar um espremedor de limão tão, como é que eu vou dizer, tão funcional quanto por, sei lá, cincão? Por quê? Porque eu aprendi pela minha civilização, pelo meu processo cultural, a valorizar a aparência assim. Porque isso é mais bonito, professor. Eu aprendi a valorizar a aparência acima da utilidade prática. Sabe aquela música dos Titãs? A gente não quer só comida? A gente quer comida, diversão e arte? É isso. A gente não quer só a função prática das coisas. A gente quer beleza no sentido daquilo que é inútil, daquilo que só serve para tornar a existência menos insuportável, né? Pensa nesse confinamento, quanto que a gente está consumindo de produção cultural, artística, filmes, livros, a música. Se não tivesse isso, pensa se não tivesse isso. E serve para quê? Para nada, né? Mas a beleza é inútil, como a gente já falou. Mas a gente precisa disso porque isso dá a dimensão da nossa existência para além da nossa utilidade, né? A gente não é gado, apesar de que algumas pessoas talvez, não sei, né? Mas a gente não nasceu para isso. A gente não nasceu para só ser utilitário. A gente nasceu para existir, pra ter uma dimensão prazerosa da vida, uma dimensão espiritual, simbólica, que tenha sentido para a nossa existência, além da função prática, porque senão, né, qual é a diferença entre mim e um robô, né, que pode executar a mesma função prática, né? Eu não tenho uma função prática, eu só tenho uma função da minha existência enquanto um ser que está vivo, que respira, que pensa, que sente, né? Eu não sou um objeto utilitário, eu não sou um espremedor de limão, né? Vamos para o próximo slide. Exemplos, então dei exemplos, pensem em outros exemplos. Aqui eu coloco uma foto do Edward Weston, da década de 20, que eu acho que é um exemplo dessa função humana de encontrar a beleza em objetos antes utilitários, né? Isso é uma foto, o que já vou explicar porque que isso também tem uma outra dimensão estética cultural, mas é uma foto que foi tirada de uma concha de Nautilus, que originalmente era só uma concha para um caramujo, o caramujo morreu, ficou a concha, e aí, né? Que função prática isso tem? Nenhuma, não tem mais nenhuma função prática.
Mas o Edward Weston consegue transformar isso praticamente numa escultura, né? Com a luz, com a sombra, com o desenho que ele enxerga nessa... Vocês estão escutando meu gato ali atrás? Ó. Não vou abrir, Lino. Ele tem outras pessoas para cuidar dele, tá? Não tá morrendo de fome, não. Mas então, agora, além dessa coisa do Edward Weston conseguir enxergar a beleza numa concha, tem a questão de ser uma fotografia em preto e branco. Isso também é cultural, porque hoje a gente olha essa foto e diz, nossa, que lindo, né? No século XIX, quando a fotografia foi inventada, e acreditem, disseram a mesma coisa da Torre Eiffel, que hoje é, nossa, a Torre Eiffel é linda. As pessoas achavam feia a fotografia. Por quê? Porque a pintura era colorida, a pintura era feita à mão e, de repente, um troço que era feito por uma máquina que podia fazer 300 cópias iguais e ainda era preto e branco. Como assim isso é belo, né? Então, a fotografia foi algo que a gente aprendeu a valorizar por conta da Revolução Industrial como um objeto, daí sim, não é mais, feito à máquina, feito à máquina, que sensacional, né? E a mesma coisa a Torre Eiffel, quando ela foi feita, as pessoas odiaram, acharam a coisa mais feia do mundo, queriam que derrubasse aquilo, tira isso daqui, coisa mais feia, pelo amor de Deus. E de repente, ela é feita por máquinas, ela é um símbolo da modernidade, blá, blá, blá. Né? Então, isso também é um belo cultural e que depende da cultura, né? Esse sujeito que é a cultura que olha para esse objeto, né? Continuando. Aí eu queria indicar para vocês a leitura. Indicar não, né? Eu tenho que cobrar, porque senão vocês não leem, mas eu vou botar lá no portal. Vai cair na prova, lá, lá, lá. Esse texto é bem importante, que fala sobre esse processo civilizatório da cultura que aprende a valorizar determinadas coisas. Se chama Ornamento e Crime. Vou dar alguns spoilers aqui para vocês ficarem com vontade de ler, ou não, né? Espero que sim. Esse texto foi escrito em 1902, então ele já tem mais de 100 anos. E é muito interessante ler ele agora e pensar, né, o quanto que o nosso pensamento em relação à modernidade mudou. Algumas coisas ainda se sustentam e eu acho que são bem interessantes, e outras hoje a gente lê e pensa, meu Deus do céu, que absurdo, como é que esse cara pode falar um troço desse, né? Tem algumas coisas racistas, algumas coisas machistas e algumas coisas talvez de preconceito de classe também. E talvez que até tenham inspirado o Hitler, né? O Adolf Loos era um arquiteto austríaco. Mas tem algumas coisas que eu acho que são bem importantes e que a gente vai falar, agora que a gente vai entrar no segundo bimestre, sobre questões que não tem só a ver com o belo. Então, o ornamento é uma das aulas que a gente vai ter, que é muito, 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 muito importante. Então, é importante que vocês leiam esse texto antes da próxima aula, que aí eu já vou falar sobre a questão do ornamento. Tá bom? Combinado? Mas não acabou ainda, calma, temos mais pensadores. Vamos lá. O Schelling, número 2. A apresentação, nossa, isso é um conceito assim que até eu entender, nossa, eu fiquei dias assim, como assim o infinito dentro do finito? Como assim a beleza? Tenta entender essa frase, sério, vê se faz sentido. A beleza é a apresentação, que apresentação é essa? Meu Deus, é um PowerPoint do Dallagnol, meu Deus. A apresentação de infinito dentro do finito. Tá, beleza. E aí? O que eu faço com isso? Vamos tentar pensar o que é essas três coisas, né? Essa apresentação, o que é esse infinito e o que é o finito. Vamos pensar nisso? Então,
Para entender o finito e o infinito, a gente precisa rever esses dois conceitos, que a gente já falou um pouco deles nas últimas aulas. O conceito de liberdade, que o Schelling aponta como a nossa consciência, né, que seria o conceito de livre-arbítrio dentro do cristianismo, aquilo que eu escolho fazer, além da minha natureza, né, que seria a prisão, que todos os outros animais estão aprisionados naquela existência instintiva, né, que não muda. Nós, seres humanos, podemos ter uma existência diferente, né? A gente escolhe viver uma vida completamente diferente do que os animais não. Se você voltar 1000 anos atrás e olhar um ninho de passarinho, é igual ao ninho que ele faz hoje, né? E se você olhar como vivia um ser humano 1000 anos atrás e como vive hoje, né? Quanta diferença. Né? Então, isso é o que ele chama de liberdade, a nossa consciência, aquilo que a gente escolhe fazer diferente das nossas imposições naturais, que são o que ele chama de necessidade. Então, é como se o ser humano, o ser humano vive em eterno conflito entre a sua natureza animal e a sua liberdade, que seria a sua humanidade. Então, a humanidade é justamente aquilo que eu falei na última aula, aquilo que nos diferencia da nossa natureza, né? Então, quando a gente fala de natureza humana, é um paradoxo, é um troço que não existe natureza humana, porque o ser humano não é um ser natural. A nossa natureza é animal. A nossa humanidade é construída pela cultura, é construída por nós mesmos, é construída pelas nossas escolhas, pela nossa luta justamente contra essa natureza que se impõe, né, a nós. Por que ele chama isso de necessidade? Porque a gente tem necessidades que são fisiológicas, que são naturais, né? A necessidade de se reproduzir, fazer sexo, talvez seja uma necessidade natural, mas a necessidade de ser amado, de ter filhos e de passar esse conhecimento adiante, enfim, não é uma necessidade puramente genética, é uma necessidade cultural construída, né? Que a gente escolhe, né, ter ou não ter filhos, a gente escolhe exercer ou não uma profissão, enfim, né? As escolhas que a gente faz seriam a nossa liberdade humana e a nossa necessidade é natureza, né? Ficou claro isso? Espero que sim. Então, agora vamos tentar entender de novo, né? O que a gente tinha que entender? A apresentação do infinito no finito. Vamos lá. Então, o que ele diz aqui? Palavras dele. Toda a produção estética parte de um conflito dessas duas atividades, a consciente, da liberdade, que são as escolhas que eu faço, e a inconsciente da natureza, que é aquilo que me move como animal, né? Mas, como essas duas atividades, né, liberdade e necessidade, devem ser representadas na produção artística como unidas, a obra de arte representa um infinito em forma finita. Vamos pensar isso de novo. Calma, respira, calma. A obra de arte, ela é uma espécie de síntese entre aquilo que seria a minha mortalidade, que é a minha natureza, eu não tenho como evitar de morrer, com o meu pensamento, que eu tento imortalizar nessa obra. Então, o pensamento que está preso dentro do meu corpo, se ele ficar preso dentro do meu corpo, que é natural, que é finito, que é mortal, ele vai morrer junto comigo, certo? Agora, se eu pego esse mesmo pensamento, essa ideia, e consigo colocar ela num objeto externo a mim, eu consigo produzir algo a partir de um pensamento, então ele se torna infinito.
Então, eu coloco a minha finitude apresentada dentro de algo que vai sobreviver muito mais do que eu e que vai se tornar, então, infinito. Não é lindo isso? Então, vamos pegar um exemplo de novo. Eu penso, estou no quarto das crianças, tá? Eu penso, nossa, não seria lindo uma escultura de um panda? E aí, eu produzo essa escultura. E a minha filha ainda customizou com essa fita linda no pescoço para colocar a marca da existência dela na Terra. E agora ela é imortal. Calma, eu vou explicar mais um pouquinho, ainda vou dar mais exemplos, tá? Vamos lá para o próximo slide. Então aqui, deixa eu sair daqui para não atrapalhar vocês. Tá bom assim? Deixa eu ver, aqui nesse canto. Acho que aqui não tem um lugar que eu não atrapalhe vocês. Acho que aqui, pronto, consegui. Então vamos ler essa parte juntos, né? O homem tem que ser entendido como um ser espiritual e consciente. Aqui ele está falando do homem, não um homem da natureza animal, esse homem que é fruto de uma consciência dessa liberdade de existir além dessa prisão natural que os animais vivem, né? Então, aquela questão que a gente já falou, qual é a diferença entre ser humano e ser animal? Então, para esses filósofos, ser humano é aquele que tem liberdade e consciência do que faz, enquanto que os animais não têm consciência e nem liberdade para agir de forma diferente, certo? Então, o homem, aqui no caso a humanidade, né, é espiritual e consciente e é colocado diante da natureza cega e brutal. Cega por quê? Porque a natureza não tem consciência do que faz. E brutal por quê? Porque a natureza é o que nos mata, né? A nossa própria natureza nos mata, né? Nós somos seres mortais. O homem, esse homem consciente, ele não se conforma, essa consciência, esse pensamento, ele não se conforma com a sua mortalidade, com essa situação. E procura, então, inserir esse espiritual no sensível, inserir essa minha consciência, essa minha ideia, esse meu pensamento, ele precisa, então, se materializar, ele precisa tomar uma forma física, porque eu posso morrer, mas o pensamento não. E aí, né, para tornar este mais concorde com ele e entrando assim também, de certo modo, num contato mais íntimo com o absoluto. Essa coisa de você conseguir, quando ele fala apresentar o infinito no finito, é conseguir colocar a minha ideia numa coisa. O Hegel, que é o terceiro filósofo que a gente vai falar, ele vai conseguir explicar isso de uma forma mais clara, mas é a mesma ideia, se vocês forem ver, né? Essa ideia de conseguir materializar no sensível o meu espírito. O gato tá louco lá fora. E aí ele separa entre as artes plásticas da mesma forma que o Platão separava, né? Qual é a diferença entre as artes plásticas e as artes oratórias, né? Então, artes plásticas seriam aquela coisa da pintura, escultura tradicional, que nessa época não tinha muita diferença não existia vídeo, artes visuais, né? Performance e tudo isso que a gente tem hoje. Então, basicamente, ele estava falando aqui de pintura e escultura. Então, as artes plásticas, segundo o Schiller, são as mais aptas a trazer o infinito ao finito. Por isso, sua unidade denomina-se real. Então, por que infinito ao finito? Então, pensa, a pedra bruta era finita. Quando eu transformo ela numa escultura do Davi, do Michelangelo, ela então se torna não, mas eu insiro o infinito dentro da pedra bruta, eu insiro o pensamento dentro daquilo que antes era só uma pedra. Enquanto que nas artes oratórias, eu parto do pensamento, né, que é a minha pedra bruta, né, algo que só existe dentro da minha cabeça, e
eu transformo isso numa coisa, né, que passa a existir a partir do meu pensamento, como se fosse assim uma música, um livro, um, enfim, um poema, né? Ele não existia enquanto pedra bruta, ele só existe a partir do meu pensamento. Então, o que ele chama de apresentar o finito mergulhado no infinito para a criação da beleza. Por isso, sua unidade chama-se ideal. Então, é a mesma história que a gente já tinha visto, que o Platão tinha feito essa distinção entre as artes. A única diferença com relação ao Platão é que o Platão ele dizia que as artes ideais, né, essas que se aproximam mais da ideia, eram superiores às outras, enquanto que aqui não, ele só está dizendo que elas são diferentes, mas elas não são melhores ou piores, são duas formas de apresentação desse infinito dentro do finito. E aí, quando eu tenho essas duas unidades, né, ele diz que isso é uma síntese, quando eu consigo conciliar essas duas coisas, né? Quando não há diferença, por isso indiferença aqui é importante a gente pensar que não é uma indiferença no sentido de, ai, não tô nem aí. Não, pelo contrário, é quando não há diferença, vocês já vão perceber isso melhor no Hegel, que ele vai conseguir explicar isso de um jeito mais claro, mas quando não há distinção entre ideia e forma, quando eu consigo conciliar a forma da pedra com a ideia da escultura, e essa conciliação é perfeita, há essa síntese, e isso é o belo. Já vamos chegar no Hegel, e daí vocês vão ficar com isso bem claro. Já está ficando verdinho, porque a definição do Schelling, o que ele mais consegue chegar numa definição, o máximo de clareza que ele alcança, é essa frase aqui. Então, a beleza é a indiferença, no sentido de não há distinção de igualdade, é a indiferença da liberdade do meu pensamento e da necessidade que é a minha finitude, contemplada em algo concreto. Então, quando eu consigo colocar o meu pensamento e o meu conflito com a minha mortalidade dentro de uma única coisa concreta, isso é belo. Porque não é que, eu vou chegar lá toda, nossa, que coisa mais imortal que é o meu pensamento. Não, olha que difícil que é ser mortal, olha como é foda viver, e ao mesmo tempo pensar isso, e eu consigo conciliar esse meu medo da morte com um pensamento que é superior à minha morte, e eu consigo colocar as duas coisas no mesmo lugar, concreto. Já vou mostrar uma obra de arte aqui que eu acho que vai deixar vocês assim, tipo, entendi. Vejam isso, uma coisa mais linda. Isso para mim é a síntese que o Schelling estava tentando alcançar, né? Quem conhece essa obra, eu espero que vocês já tenham visto, O Campo de Trigo com Corvos, do Van Gogh, e ela é conhecida como a última obra que Van Gogh pintou no dia em que ele supostamente se matou. Enfim, ele não se sabe até hoje se ele realmente se matou ou se ele foi assassinado, mas enfim, ele morreu nesse dia. E a versão oficial é que ele se matou nesse dia, no dia que ele pintou esse quadro. E esse quadro é um quadro que fala, para mim, muito alto dessa questão da morte. É quase como se a gente pudesse ouvir esse tiro. E esses corvos tentando escapar e ao mesmo tempo ele caindo, tudo ao mesmo tempo, né? Vida e morte. Ele ainda estava vivo porque ele pintou esse quadro e ao mesmo tempo ele estava morrendo porque ele se matou. Tem bastante turbulência, né? Em vários caminhos acontecendo ao mesmo tempo. Então essa consciência que estava ali naquele momento e ao mesmo tempo a finitude e a morte que vem logo
em seguida, né? E como se ela estivesse presente nesse quadro. Então, para mim, esse quadro é belo por isso, porque ele consegue essa conciliação, essa indistinção, essa indiferença entre vida consciente, liberdade, né? Tudo isso que a gente chama de vida humana, que só existe enquanto eu estou aqui, né? Presente, o meu pensamento, e a minha finitude, a minha mortalidade, que é essa necessidade brutal da natureza de nos matar, né? Vamos para o Hegel, então? Eu já tinha deixado aquilo verdinho aqui no último slide, que é em algo concreto, para vocês, porque eu separei, né? O Schiller rosinha, o Schelling azul e o Hegel verdinho aqui, para vocês não confundirem. E por que que eu grifei em verdinho esse em algo concreto? Porque esse algo concreto é a base do pensamento do Hegel, né? Que é a manifestação sensível da ideia. O que esses filósofos faziam? Cada um escrevia um pouquinho, um pegava, como quem pega o bastão, assim, o pensamento do outro e expandia. E o Hegel, então, vem expandir o pensamento do Schelling nessa ideia de manifestação sensível da ideia, nessa proposta, né? O que é a manifestação sensível da ideia? É nada mais do que aquilo que a gente já acabou de explicar, é eu conseguir condensar o meu pensamento, aquilo que está dentro da minha cabeça, a minha ideia, numa forma, numa coisa em si. E por que que tudo isso tem a ver com Kant, né? Porque tudo isso tem a ver com o sujeito. Só que aqui não é mais só o sujeito receptor da obra, mas também o sujeito produtor da obra. Ele produz o belo, é o sujeito que produz, a partir do seu pensamento, a partir da sua experiência, a partir da sua ideia, a partir da sua mortalidade, algo concreto que pode ser observado pelo sujeito que olha, né? Então, eu produzo isso e vem aqui um sujeito que olha para esse panda, né? E é esse encontro entre sujeito que olha e sujeito e objeto obra, né? Que, né, se converte na manifestação da imagem, né, daquilo que se constrói a partir desse encontro que eu já expliquei. Então, o trabalho do artista, enfim, quando eu digo artista, eu estou falando de qualquer tipo de criação humana, né? É conseguir colocar, seja um prédio, uma cidade, né, que Niemeyer, né, desenhou, Lúcio Costa desenhou Brasília, Niemeyer desenhou aqueles prédios todos. O que que é aquilo? Por que que a gente diz, nossa, Brasília é tão bela? Porque eles conseguiram colocar, construir concretamente o quê? Uma ideia. Então, Brasília é isso, é a manifestação sensível, a manifestação real de uma ideia, né? Daquilo que antes só existia no meu pensamento. Não é diferente da proposta do Platão, quando ele fala que Demiurgo foi lá, pegou o mundo das ideias e realizou. Só que aqui os filósofos não estão falando de um mundo abstrato do além, eles estão falando daquilo que eu, sujeito, como ser humano, humano no sentido mais racional e não natural da palavra, consigo concretizar as minhas ideias. E isso é belo. Certo? Então, o Hegel ele rejeita essa ideia de um universal sem conceito do Kant. Por quê? Porque ele diz, mas assim, tão sem conceito, né? Claro que tem um conceito, tem uma ideia por trás, e é esse conceito, é essa ideia que deve se manifestar no sensível. E é essa manifestação da ideia, do conceito na obra em si, que é a beleza para o Hegel. Então, não é um negócio assim tão aleatório, né? E aí ele chega nessa fórmula, né? Então, a ideia enquanto forma. Como assim? Então, a ideia seria o Então, primeiro eu tive a ideia e depois eu produzi essa ideia concretamente. E o resultado dessa ideia mais aquilo que eu produzi é a forma final, né? É aquilo que, né, vai ficar como que ele
chama de uno, é a coisa. A coisa em si é resultado da ideia e da forma que eu dou para essa ideia. Aqui eu coloquei uns memes de expectativa realidade, né? Quando a sua ideia era ficar igual o cara do Senhor dos Anéis, e daí não dá muito certo, coitado do pato. Tipo eu tentando cortar a franja, gente do céu, nem vou mostrar pra vocês o que eu fiz com o meu cabelo. Mas a ideia era boa, né? Aí, deixa pra lá. Tipo isso. Eu fiz isso com o cabelo da minha filha. Coitada da Elise. Quando você corta a franja, a expectativa era essa, e a realidade é essa. Deixando a barba crescer. Expectativa, realidade. Por que eu tô colocando esses memes de expectativa, realidade? A expectativa é a ideia. E a realidade, para ser bela, tem que corresponder, né, igualmente à ideia. Tem que corresponder à expectativa. Quando não corresponde, é feio. Quando corresponde, é belo. Faz sentido? E aí, olha que lindo isso. Ele diz que quando corresponde, quando a forma é exatamente correspondente à minha ideia, ele chama isso de verdadeiro. Que a verdade emana, como se ela morasse dentro daquele objeto. Então, existe a verdade daquele material. Quase, se a gente for pensar, voltar naquele espremedor de limão do Philip Stark, cara, aquilo é muito perfeito, né? Porque ele pensou, ele deve ter gasto, assim, um bom tempo pensando em como produzir um espremedor de limão que fosse ao mesmo tempo uma peça de design, uma obra de arte, e que funcionasse e que não fosse igual a todos os outros que já existem. E ele conseguiu chegar no espremedor, que é espremedor. Então ele é belo porque ele é verdadeiro, ele corresponde à ideia que o autor daquela obra teve. Lindo isso, né? Então, é mais ou menos assim, o TCC, quem está fazendo TCC, vocês têm uma ideia, né? Nossa, que lindo, né? Essa ideia, esse projeto de vocês. E aí o tempo vai passando, e quando você chega lá na banca, no final, você entrega um negócio que você diz assim, ai, que vergonha, não era isso, não era nada disso que eu queria fazer, era para ficar tão legal, ficou essa merda. Então, nesse caso, ele não é a correspondência exata da ideia que você teve, né? Agora, quando você consegue, você se orgulha daquilo que você fez e você diz, nossa, eu fiz um negócio muito foda, meu Deus, olha isso, olha que massa, eu consegui. Então, ele é verdadeiro. Certo? Faz sentido? Que mais? Então, é isso que ele fala em relação à diferença entre a verdade e a beleza. A verdade é a ideia enquanto considerada em si mesma. Quando a verdade, então a verdade está lá na ideia, né? Aquilo que eu tive originalmente. Quando essa verdade aparece, ela vem diante dos meus olhos, ela surge para mim, vem imediatamente a consciência na realidade exterior, e a ideia permanece identificada e unida com a sua aparência exterior, ou seja, quando ela corresponde ao pensamento que originou aquela coisa, então a ideia não é somente verdadeira, mas bela, né? Tem um conceito dentro da arquitetura que a gente diz que a forma segue a função, que ele é um conceito meio minimalista, assim, né? Mas de pensar qual seria o estádio de futebol mais bonito, ou a jarra de suco mais bonita. É aquela que consegue alcançar a forma mínima e que corresponde à função para a qual ela foi feita. Como eu disse, é um pensamento meio minimalista, porque daí a gente chega numa arquitetura bastante crua, assim, bastante até sem graça. Agora, se a gente for pensar no Gaudí, que é um arquiteto maravilhoso, espanhol, catalão,
e que projetou, por exemplo, a Sagrada Família, ele não queria só algo que, ok, um teto que cobre da chuva e que tem uma porta e é isso, tá, pronto, pode entrar aí. Não. Ele queria algo que elevasse o espírito das pessoas até Deus, porque ele era um cara extremamente católico, até meio triste, porque ele morreu atravessando a rua, atropelado por um bonde quando ele estava indo para a igreja. Pensa nisso. Mas, enfim, ele queria algo que elevasse o pensamento humano em direção ao pensamento sagrado. Ele, inclusive, dizia isso. As pessoas perderam a capacidade de projetar espaços sagrados porque perderam a dimensão do que é sagrado. E quando você entra numa igreja que é a Sagrada Família, que foi projetada pelo Gaudí, ou qualquer obra do Gaudí, né, que você ande por Barcelona e visite, você sente essa dimensão do sagrado, do espírito, daquilo que não é só funcional e utilitário. É algo que realmente eleva você para um outro nível de pensamento. Aquelas estruturas orgânicas, aquilo que ele tenta construir. Dê um Google em Antoni Gaudí e dê uma olhada nas obras dele, ou quem já foi para Barcelona vai lembrar com certeza, e quem não foi ainda, um dia que a gente puder viajar de novo nessa vida, não deixem de ir. Eu acho que o Gaudí era esse cara, assim, que realmente alcançava essa constituição da dimensão humana, da existência humana, dessa busca pelo sagrado, e ele consegue materializar isso em formas concretas, né? Então não é só a verdade que estava dentro da cabeça dele, mas a materialização disso em algo concreto que é belo e verdadeiro. Eu coloquei aqui como exemplo uma obra que se chama Ritmo de Outono, número 30, do Jackson Pollock, que foi mais para provocar vocês mesmo, no sentido de que muita gente acha isso feio, né? Nossa, meu filho faz isso na parede todo dia, faz mesmo. Mas olha o nome dessa obra, Ritmo de Outono, né? Jackson Pollock faz essas telas gigantescas, esse negócio é muito grande, e ele vai jogando a tinta, e quando você fica diante de um Pollock de verdade, assim, você vê todas as camadas, parece que você entra, assim, naquele espaço, assim, que ele cria, né? Nessas camadas todas de tinta. E você não vê mais só cor e textura e imagem, né? Que não é aquela coisa bidimensional. É realmente um ritmo de outono, das folhas caindo, do vento. Você ouve, né? O ritmo. Você sente, você percebe o movimento que existe nesse outono em Nova York. Então, que é meio frenético, né? Então, acho que ele realmente consegue, com as obras dele, materializar aquilo que ele sente, né? Aquilo que é o pensamento dele. Se a gente tem sensibilidade e capacidade de perceber, aí é o outro lado da imagem que eu tinha falado, né? Que precisa de dois, precisa do objeto, aquilo que ele construiu, e precisa também de um estado do sujeito que esteja disponível para contemplar essa obra, para que ela aconteça. E é isso, acabamos. Esse é o último slide. Gente, então, só deixando um recado final para vocês, a gente vai entrar oficialmente no segundo bimestre agora, a gente vai falar de questões além do belo, a gente vai falar do feio, do grotesco, do objeto, do trágico, mas principalmente pensando na contemporaneidade, em questões mais atuais da estética, tá bom? E é isso. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai se falar ao vivo já essa semana nas lives para defesa dos trabalhos do Nietzsche, mas a gente vai voltar com a programação de aulas normal. Eu vou postar toda semana, vou deixar alguns exercícios e leituras para vocês. E se vocês tiverem dúvidas, a gente vai se falando. Tá bom. Beijos e até!
Tchau!